Olá, mais uma vez estamos aqui para apresentar o programa Do Jeito do Jonas, o programa que é feito do seu jeito, do nosso jeito e é apresentado do jeito do Jonas. Para você entrar em contato conosco pelo e-mail jonasgrebe@ig.com.br e no Facebook, Facebook/Do Jeito do Jonas. Estamos no canal 7 da TV Itapema, com reprises no canal 8 e no canal 22. E estamos no canal 11 da NET, todos os dias 9 da manhã, todos os dias 21 horas, 9 da noite. Estamos aí apresentando o programa Do Jeito do Jonas. Muito bem. Para me ajudar a fazer este programa hoje, eu convidei uma ilustre personalidade aqui da nossa cidade, ele que é do ramo imobiliário. E o ramo imobiliário é um dos ramos que fazem com que a economia seja ativada, faz com que a movimentação, principalmente de dinheiro, aconteça, e é um ramo muito importante no ramo da economia de todas as cidades, e aqui do Guarujá não é diferente. Por isso eu trouxe aqui o Manuel dos Anjos, que é corretor de imóveis, que é empresário do ramo imobiliário e que muito me honra com a sua presença. Muito obrigado por ter vindo, Manuel dos Anjos. Tudo bem com você? Tudo ótimo, Jonas. Obrigado a eu. E vamos lá, né? Antes de falar de corretagem de imóveis, antes de falar do mercado imobiliário, como é a nossa proposta aqui, eu quero fazer uma pergunta para você, que não tem nada a ver com isso, mas que é importante que as pessoas saibam. Você não nasceu aqui no Guarujá, aqui no estado de São Paulo? Nasci no estado de Sergipe, na cidade de Itabaiana. Sergipe e Itabaiana. Então você é nordestino. Desculpa, nordestino. Nordestino, muito bem. Com muito orgulho. E com muito orgulho. Nós estamos vivendo aí, desde domingo para cá, uma bobagem, uma bestialidade, é uma guerra de nordestino contra paulista, paulista contra nordestino, sul, sudeste, né? Fala-se de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná também, nessa coisa, porque o nordestino não sabe votar, porque o nordestino votou em candidato errado, porque eu não sei o quê, o nordestino falando que o povo daqui é explorador e tal. Como é que você vê essa bobagem, essa guerra idiota aí? Jonas, isso é uma imbecilidade, né? A gente não pode discriminar a pessoa só porque ela vota num partido ou num candidato que ela acha melhor. Isso a gente, se for analisar, é parecido com os torcedores do futebol. Né? A gente que gosta do futebol... A eleição virou Fla-Flu? Olha, virou o Palmeiras e Corinthians. Então, a pessoa discrimina o outro porque vota no outro candidato. Cada um tem a sua preferência. Uns com menos experiência, outros com pouca experiência. Estuda a vida do candidato e fala, não, esse se adequa com aquilo que eu quero. E vota naquele candidato e a gente tem que respeitar isso. O que eu quero para mim como candidato pode ser que o outro não queira para ele. E assim a gente tem que aceitar. A democracia é baseada nesses direitos das pessoas. Então, não tem muito que pessoas discriminar o outro com isso. Está esse negócio na internet aí agora mesmo estava vendo na tribuna que a polícia está até pegando já pessoas, descobrindo as pessoas que estão fazendo essas acusações, esses insultos. É uma discriminação, né? Discriminação, é uma forma idiota de discriminação. Isso não pode Olha, existir. você que está me assistindo, eu não sei se você nasceu no Nordeste, ou se você nasceu no estado de São Paulo, ou se você é carioca, se você é gaúcho, se você é mineiro. O que eu quero dizer é o seguinte, nós todos somos brasileiros. Nós todos temos que puxar para o mesmo lado. Dividir o país é dividir forças. Juntos já está difícil para tocar esse país. Imaginem divididos. Nós precisamos unir todos os brasileiros, precisamos nos unir em torno de um projeto de nação. Nós precisamos trabalhar para que o Brasil seja grande. Nós precisamos trabalhar para que todos possam ter condições de viver melhor, de comer melhor, de trabalhar melhor, de levar uma vida melhor, sem discriminação. Poxa vida, eu sou casado com uma mineira. Então, meus filhos são filhos de paulista com mineira. O Manuel casou com uma sergipana? Não, paulista. Com uma paulista. O filho dele, o William, que está aqui conosco, é nascido aqui no Guarujá. Mas o pai é nordestino. Quantos que tem o pai nordestino, a mãe nordestina, o avô nordestino? Essa discriminação boba. E acontece dos dois lados, porque eles também discriminam a gente discrimina o povo deles, isso é ruim. Nós somos todos uma só nação, temos que caminhar unidos. Certo, seu Manuel? Certo. Jonas, eu vou só contar uma historinha, uma entrevista que você fez com o vice-prefeito, com o Duino.
E ele falou que se sentia orgulhoso de que quando ele veio para o Guarujá, como um engenheiro, ajudar a construir a cidade, que é isso ele faz até hoje, tiveram que trazer os nordestinos. Porque quem ia construir o Guarujá? Quem ia construir prédio? Quem que constrói prédio? Quem é que trabalha na construção civil? O nordestino. Então, aqui, o nordestino vem de lá, deixa uma família, chega aqui, constrói outra, que isso muitas vezes acontece. Quando vê, tem duas famílias morando no mesmo lugar. E nós temos aqui, eu não sei a porcentagem certa do Guarujá, da Baixada Santista, mas nós temos aqui uma quantidade muito grande de nordestinos ou descendentes de nordestinos, de nortistas. Sim. Então, isso aqui é uma coisa só, o país é uma coisa só. Quando os portugueses chegaram aqui, encontraram índios. Até hoje nós temos índios, graças a Deus que ainda temos, né? Então, nós vamos discriminar índio, porque o índio é índio? Não temos que discriminar ninguém. Isso aqui é um país só e a gente tem que se unir em torno de um país. É isso aí. Uma coisa Vamos só. parar com essa bobagem de falar em divisão, que o Sul é o meu país, que o Norte... Gente, chega, já deu. É que a falta de inteligência, a falta de oxigênio no cérebro comece a ser curada a partir do momento que você descubra que você é brasileiro e que você tem orgulho de ser brasileiro e o resto é bobagem. Bom, vamos voltar aqui para o nosso mercado imobiliário. Como é que está o mercado imobiliário no Guarujá hoje, em Vicente de Carvalho, no Morrinhos, onde você também tem empresa, como é que está? O mercado imobiliário, Jonas, como eu já te falei no outro programa, é uma coisa sazonal. É como outro mercado qualquer, mas o mercado imobiliário ele é atípico para isso, né? Então nós estamos hoje, essa época do ano, nós tivemos um ano meio turbulento, né? Com eleições, Copa do Mundo e essa insegurança das Carnaval, pessoas. Copa do Mundo e eleições, e o ano acabou e ninguém viu. Essa insegurança das pessoas de querer investir, ter medo de tirar o dinheiro do banco, aquele que tem um pouquinho, mas movimenta. Nós tivemos aqui, eu, por exemplo, no meu caso, no mês de junho para agora setembro, eu trabalho com locações, nós tivemos uma porção, um monte de apartamentos, imóveis que foram desalugados por pessoas que não têm condições. A gente pode tocar nesse assunto das pessoas que não têm condições, por quê? Porque o salário da Baixada Santista, desculpa, e do Guarujá não acompanha a inflação. Já falei numa outra ocasião, vou te falar de novo. Em 10 anos os imóveis subiram no Brasil, vou colocar o estado de São Paulo, 500%. Em 10 anos. Em 10 anos. E a renda do trabalhador baseado em 80% ou 90%. Ficou na média de 88%. Isso para aluguel é terrível. É terrível, porque o aluguel acompanha o valor do imóvel. Você aluga um imóvel hoje por R$700, daqui a um ano você tem que reajustar ele pelo IGPM, que dá 4%, 5%. Mas o dono não quer mais, porque ele acha que defasou. Ele já quer 800. Ele acha alguém que paga mais. Acha alguém que acaba pagando mais. Ou, às vezes, prefere deixar o imóvel vazio, que é um crime, né? Mas acontece muito isso. Nós temos no Guarujá também a questão do imóvel de veraneio, que fica praticamente fechado o ano inteiro, né? Funciona muito pouco durante o ano. Réveillon, Natal, talvez férias de um filho, não são poucos também. Isso também afeta o mercado imobiliário. Afeta porque o imóvel de veraneio, o proprietário, ele não disponibiliza esse imóvel no mercado com alocação anual, uma alocação normal. Ele não tem medo que alguém administre mal, ele não quer esse tipo de coisa, mesmo porque ele quer, de vez em quando, ele frequentar esse imóvel dele. Então, a preferência dele é para alugar para finais de semana e muitos imóveis ficam vazios. E essa questão do Minha Casa Minha Vida tem funcionado? As pessoas têm conseguido imóvel a preço barato, prestação baixa? João, o programa Minha Casa Minha Vida, ele pode funcionar nas regiões que o metro quadrado do terreno e do imóvel é mais barato. Aqui na cidade do Guarujá, Santos, São Vicente, é muito complicado esse imóvel. Porque o metro quadrado do terreno é caríssimo e não consegue... Quanto custa um metro quadrado de um terreno, por exemplo, no Morrinhos hoje? Olha, lá é complicado de te falar, mas vou te dar um exemplo do Jardim Brasil, que é colado ao Morrinho. Onde você tem alguma coisa ali para saber isso. A gente dá até risada a ver quando a pessoa pede. Mas nós temos terreno lá de 78 metros quadrados por R$80 mil. R$1.000 o metro? Então sai R$1.000 o metro, um pouco até mais. Isso em Jardim Brasil? Jardim Brasil, que é um bairro simples. E as pessoas pagam? Jonas, alguns pagam. Tem outros lá que estão encalhados, mas algumas pessoas pagam. O mercado é que vai ditando essa norma, né? Mas acaba vendendo.
E aí, como que se faz uma casa para vender pelo plano Minha Casa Minha Vida num terreno de R$1.000 no metro quadrado? Mas quando uma área é Acabado maior, vai sair 4.000. quando é uma área maior, o preço baixa, Ah, né? o preço baixa. Aí o preço baixa, mas aí você Porque tem você vai fazer que Minha Casa Minha comprador. Vida, você vai precisar, sei lá, de 50 mil metros, 30 mil metros, 50 mil metros. De 20.000 metros para Aí frente. baixa bem o preço. Aí cai Pra para 200, 200, 300. 200 reais, R$250 no metro quadrado. Aí acaba sendo viável. É mais ou menos isso. O viável para fazer Minha Casa Minha Vida é que o metro quadrado saísse numa média de R$120. E uma casa no Morrinhos hoje custa quanto para alugar? Por mês? 900, anual. Se for uma casa com 2 dormitórios, uma casa básica com garagem, entre 900 e R$1.000. R$1.000. Essa pessoa tem que ganhar quanto para alugar uma casa dessa? 3.000. Porque você não pode fazer uma locação comprometendo mais de 30% da renda. Tá, R$3.000. E essa renda vem do quê? Da família toda? Pode ser, pode compor. Pode Mas compor. é meio complicado. Meio complicado porque se no meio dessa locação uma daquelas pessoas que compõem a renda ficar desempregado, já complica para a pessoa cumprir o compromisso dele. Para pagar. É. Existe problema de inadimplência por falta de emprego? Bastante? Existe, muito, muito. Na verdade, vamos partir para o lado da inadimplência, porque o que faz a inadimplência? A inadimplência faz as invasões. Porque a partir da hora que a pessoa deixa de pagar o imóvel que ele está alocado, ele não tem onde morar, ou ele vai para um parente, mas ele fica um mês, o parente não aguenta mais, porque a convivência fica meio difícil, e ele começa a partir para essas invasões, que é o que está acontecendo atualmente no Morrinho. O Morrinhos, na sua opinião, na parte imobiliária, é um problema? É um problema. O problema é a cidade inteira. Vou te dar um exemplo. A prefeita conseguiu agora, o seu secretário de habitação, parece que foi ele que assinou um documento, parece que vão liberar uma verba para 240 imóveis, programa Minha Casa Minha Vida. Mas esses imóveis, eles não atingem o pai de família que ganha renda, por exemplo, até R$ 1.600, que não está escrito no plano. O que a prefeitura faz, que é o correto fazer? Ele escreve as pessoas que moram em situações de risco, morro, ou algumas invasões, Morrinho 4, Morrinho 5. Então, essas pessoas são as que têm a prioridade nesses imóveis. Pagar uma prestação bem fraquinha. Ele está inscrito, ele tem já prioridade. Já está inscrito. Agora, o pai de família que trabalha, que não quer invadir nada, que quer ter a sua casinha para morar, não tem um plano hoje na cidade do Guarujá para ver se essa classe, essa população. Precisa ter um plano para isso aí. Senão a gente não vai, porque tira uma invasão daqui e vai acontecer outra ali. O Morrinhos tem déficit habitacional? Tem. Tem mais gente do que casa? Tem mais gente do que casa. Precisa fazer? Precisa construir? Precisa tirar todo aquele pessoal que mora no Morrinho 4, Morrinho 5, precisa ter. Tem já os planos habitacionais, mas você sabe que isso é um pouco demorado. Tá, tem uma burocracia. Hoje fala-se muito desses planos, né? Minha Casa Minha Vida, me ajuda aí, tem outros planos aí. Casa Paulista, tem o Casa Paulista. Fora disso, aquela construção habitual, antiga, que o construtor ia lá, comprava um terreno, fazia 5, 6 apartamentos, 10 casinhas e vendia ou alugava, isso não existe mais? Não existe. No Morrinho, não. Existe, por exemplo, numa faixa da Enseada, mas não pega a pessoa que ganha, por exemplo, a faixa da Enseada são imóveis de 250 a 300 mil. Um sobradinho, uma casa básica. Na Enseada? Na Enseada. Mas aí, para comprar um imóvel de 200 mil reais, precisa ter uma renda para financiar de no mínimo 6 mil, com no mínimo 16% de entrada. Porque 6% ele precisa para documentação e 10% para dar de sinal. E aí a pessoa não tem? Não tem condições. Inclusive, imóveis, se você andar na região da Enseada, você vai encontrar em poucas quadras, você encontra 300 imóveis vazios com placa de venda e não consegue vender. Porque se o proprietário vender, ele também é mais barato do que isso, ele toma prejuízo. E fica nessa. Entendi. Vamos ao breve intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós voltamos conversando aqui com o empresário do ramo imobiliário, corretor de imóveis, o Manuel dos Anjos. Voltamos daqui a pouquinho do Jeito do Jonas. MRA Imóveis e Seguros. Vende, aluga, administra financiamentos de imóveis e automóveis, consultoria de seguros em geral, corretores de imóveis e seguros credenciados. Você precisa conhecer, você precisa visitar a MRA Imóveis e Seguros, lá na rua Antenor Pimentel, 942. De
volta para o segundo bloco do programa Do Jeito do Jonas, batendo um papo gostoso aqui com o Manuel dos Anjos, ele que é do ramo imobiliário, corretor de imóveis, atuando ali no Morrinhos, atua em toda a cidade do Guarujá, mas basicamente Morrinhos e Vicente de Carvalho. Quero mandar um grande abraço para o seu Eliseu lá da feira, que veio me dar um abraço, disse, fala lá que eu sou o Eliseu da feira, quero mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço para todo mundo. Hoje é dia do funcionário público. Quero mandar um grande beijo no coração para todos os funcionários públicos da cidade do Guarujá, que são prestativos, que cumprem as suas obrigações, que trabalham por essa cidade, muitas vezes mal compreendidos, muitas vezes estão ali num balcão tentando resolver alguma coisa e por algum motivo maior do que as suas próprias forças não conseguem atender, às vezes até ofendido pelo munícipe. Eu entendo o lado do munícipe que também está nervoso, que não resolver a sua coisa, mas o funcionário público merece respeito, porque é um batalhador, é uma pessoa que trabalha pela nossa cidade. Parabéns, funcionário público, pelo seu dia de hoje. Vou mandar um abraço para a Márcia Ruth, que é a presidente do Sindicato dos Funcionários, e que nós consigamos fazer com que essa cidade cada vez cresça mais e ofereça melhores serviços, e eu tenho certeza que nós podemos contar para isso com o nosso funcionário público. Um beijo para a prefeita, que é funcionária pública, para todos os secretários que são funcionários públicos, a todos os concursados, a todos que emprestam o seu trabalho à nossa população, por nomeação, enfim, a todos os funcionários públicos da nossa cidade, um beijo no coração. Manuel dos Anjos. Nós temos um problema sério no Morrinhos, que são a cooperativa, né? Não são é a cooperativa Coop Real, é isso? Coop Real. Que vem dando uma dor de cabeça grande também para quem comprou imóvel com eles. O problema de cooperativa, Jonas, é o seguinte, cooperativa, ela tem tudo para ser um negócio muito bom, desde que as duas partes sejam honestas. Não estou falando que a parte do cooperado é desonesta. Então, o que acontece? O cooperado, ele ingressa no sistema, às vezes, por falha da própria cooperativa, não explica para ele o que ele está comprando. Ele não sabe aonde que ele está entrando. Ele está fazendo. Isso. Não sabe o que ele está Porque fazendo. quando você entra numa cooperativa, você é dono do negócio. Justamente. Você faz parte de um negócio onde você é dono. Justamente. Então, quando você vai reclamar lá do diretor da cooperativa, você está reclamando de você mesmo. Quando gera uma reclamação na justiça, eu falo sempre para as pessoas que eu dou orientação lá, né? Eu também sou cooperado e falo para a pessoa o seguinte, ó. Se a gente for fazer uma ação judicial contra a cooperativa, nós estamos fazendo contra nós mesmos. Sim. Então, o que nós temos porque tudo que perder vai ratear o valor. Tudo não tem, porque é aquele ditado que o cara falou, do couro é que sai a correia. Se tiver que pagar alguma coisa na justiça, quem vai pagar são os cooperados, porque o dinheiro vai sair da gente mesmo. Não tem outro jeito, né? Agora, qual é o problema de cooperativa no Brasil? Como é o problema de vários segmentos? A administração. E o que acontece? Vou dar um exemplo muito rápido da Cooperativa Real. Quando eles fizeram o lançamento da cooperativa em 94, eu não fazia parte ainda deles, mais de 6, 7 mil pessoas, porque um salário mínimo fazia fila para fazer aquilo ali. Eles não explicaram para o cooperado direito o que ele estava fazendo. Quer dizer, vou comprar uma casa por um salário mínimo. Imaginava que ele estava comprando o imóvel, quando ele estava se associando a um sistema. A cooperativa nada mais é do que uma sociedade. E aí ele começou a cobrar o imóvel dele e a cooperativa não tinha esse imóvel. Construiu um conjunto com 240 imóveis, encheu o Guaibê com quase 10 mil pessoas associados e sorteou 240 imóveis. As pessoas ficaram ali, todo mundo achou que chegava ali, que era só o sorteio para saber que ia dar e qual apartamento ia pegar. E escolher um apartamento, justamente. E não ser sorteado um apartamento. Aí ele fez... Foi quase uma loteria. Justamente. E aí fez fila para desistir do sistema. Ela foi obrigada a devolver. Aí parou de entrar dinheiro, parou. Justamente. Então, qual o problema? Além da mal gerência de cooperativas, que isso é no Brasil inteiro, muitas não seguiram, a Cooperativa Real, ainda com toda essa turbulência, conseguiu entregar no Morrinho, já tem 432, mais 240, 500 e poucos apartamentos. Já tem entregue lá. Mas tinha quantos associados? 10 mil? Começaram com uma média de 6 mil associados. E entregaram 500 apartamentos? Entregaram de 240. Então muita gente perdeu dinheiro. Não é que perdeu dinheiro, foi obrigada a devolver. Ela foi obrigada a devolver. Depois ela começou a usar o sistema de devolver, descontando aquela taxa de administração, taxa de reserva. Isso. E aí o que aconteceu? As pessoas começaram a entrar na justiça. E aí a justiça começou. E hoje, graças a Deus, que nós temos o Ministério Público, inclusive a gente estava falando
pessoal estava fazendo movimento para verificar a conta da cooperativa, mas os advogados do condomínio falaram, vocês não precisam gastar dinheiro com isso, porque o Ministério Público já está em cima disso. Inclusive em âmbito geral, porque a cooperativa real está na praia. Essas 10 mil pessoas que faziam parte, todos eles pagaram alguma coisa? Pagaram alguma coisa, outros fizeram só a inscrição, né? E desistiram desses imóveis? Muitos desistiram. E perderam o que deram e agora tem uma devolução. Eles viram? Eles não tiveram paciência de esperar o sistema todo terminar. E aí o que a cooperativa vai falar? Você não tem imóvel porque você parou de pagar. Eu não tenho como construir. Aí ele fala, eu parei de pagar porque eu não tenho imóvel. Tem uma coisa que... Aí fica o cachorro correndo atrás do rabo. O que desestimula também as cooperativas é ela não poder usar o sistema bancário. O banco não aceita porque tem leis que proíbem, né? Inclusive, porque é autofinanciamento. Você que tem que bancar, não é o banco. Justamente. Mas poderia ser feito, porque terrenos, por exemplo, existem, né? Principalmente lá no Morrinho. Mas os bancos não aceitam. Outra coisa, as cooperativas habitacionais, não sei o nome da lei agora, mas tem uma lei do estadual, no estado de São Paulo, que teria que 1% do ICMS teria que ser emprestado de alguma forma ou doado para as cooperativas. Para ajudar as cooperativas habitacionais, que seria uma forma de incentivar o ramo imobiliário. Inclusive o deputado Arnaldo Jardim brigava muito por isso. Tá. Não sei se parou, mas ele sempre ia na televisão de vez em quando e falava disso, que brigava com o governo do Estado, mas o governo do Estado virava as costas para isso. Todos eles já fizeram isso. Tá. Então, porque o governo ele usa esse plano Minha Casa Minha Vida, que é o federal, e usa o plano do Estado, que é o Casa Paulista, que se associa ao plano Mas Minha não Casa Minha entram Vida. no campo da cooperativa? Não entra. Qual é a solução ali? Fechar a cooperativa e algum órgão do governo assumir isso? Olha, está caminhando para isso, Jonas. Porque a partir da hora que o Ministério Público entra na coisa, ele vai chegar uma hora que ele vai liquidar tudo aquilo ali. Mas fiscalizar cooperativa é prerrogativa do Ministério Público. É só o Ministério Público que pode fazer isso. Justamente. Até se pode fazer uma ação particular, mas... Agora ali você acha que há o quê? As pessoas pagaram, não tiveram a sua casa. Você acha que houve má fé? Houve erro? Olha, faltou calcular melhor? O pessoal da cooperativa era picareta mesmo? Ou não era picareta? O que deu errado ali? Olha, é difícil porque eu não faço parte da administração. A minha parte é colaborar. Mas você, obviamente, tem uma visão ampla do negócio. Eu tenho uma visão ampla. Eu acho que foi mal administrado. A minha opinião... Teve gente que ficou rico com isso? Não, isso não. Não teve? Isso não. Eu acho que gastaram... Não sei se... Isso aí o Ministério vai ter que descobrir. Eles vão acabar chegando nisso. Mas eu acho que fizeram um pouco de farra com o dinheiro do cooperado. Muita gente para trabalhar... Tem gente que está dentro do apartamento lá que não é dono. Entrou, mas não pagou direito, coisa assim? Não tem. Às vezes tem, mas existe um processo de retomada desse imóvel. De vez em quando a cooperativa consegue. Porque ela precisa passar esse imóvel para um cooperado que já quitou. Nós temos casos de cooperados que quitaram a sua unidade e ainda não tem unidade. Ela precisa fazer hoje... E tem esperança de ter? Tem, ela precisa fazer hoje 128 imóveis. Tá, mas para fazer 128 imóveis precisa de dinheiro, Manuel. Isso, mas ela tem um terreno que está negociando com a empresa. Para fazer imóveis e... comentar com você que chama Jonas Coelho, alguma coisa assim lá de... Se é Jonas, é gente boa. Gente boa. Geralmente Nós estamos fazendo contato, eles já estão em tratativa para fazer isso. Então a cooperativa vai ceder um terreno de 26 mil metros quadrados em troca dessas 128 unidades que faltam. E aí você entregando essas casas, liquida a cooperativa? Liquida, mas tem os processos. Porque não, o que você entregar todos os imóveis, acabou o processo. Mas não são todos os imóveis que ela vai entregar. Não. Porque o projeto era para 1.120 apartamentos. Então tem gente que pagou e que não vai receber. Não pagou total. Mas pagou alguma coisa. Total, esses são os que processaram. Por exemplo, tem pessoa que pagou 18 mil e acha que tem direito a um apartamento. Então ela entra na justiça. Ela vai pegar 18 mil dela, descontado as taxas e corrigido e ir embora. Assim que funciona. Mas aí precisa de caixa, né? Eu só vou, para a gente continuar um pouquinho nesse plano habitacional, vou te falar o que precisa para resolver um pouco do plano habitacional. O programa Minha Casa Minha Vida, que o Cresce, através do Viana, que é o nosso presidente, ele luta com o governo federal, para que estenda esse plano para imóvel usado. O governo federal não reconhece imóvel usado como imóvel. E o imóvel usado, muitas vezes, ele é mais valorizado ou melhor do que o imóvel novo. Você está entrando no imóvel novo, você não sabe como ele foi feito. E se você pega um imóvel com 20 anos e você vê a casa com uma ótima estrutura, você fala, aqui eu posso confiar. O governo federal não reconhece isso, que deveria. O Casa Paulista já reconhece. Mas o programa Casa Paulista... O Casa Paulista como é que funciona? É restrito para funcionários públicos, tá. que ganham até R$ 1.600, que você encontra muito pouco hoje no mercado. Isso. Então, cara, é um negócio assim, eu finjo que te dou e tu finge que aceita. O Casa Paulista é um programa assim. Não funciona.
O Casa Paulista é do governo do Estado. Do governo do Estado, mas não funciona. Você não vende, ninguém consegue vender imóvel. E os outros programas não abrangem o imóvel usado? No imóvel. O programa Minha Casa Minha Vida, que era o que teria que abranger o imóvel usado, não abrange. Infelizmente. E construção de imóveis novos tem sempre o problema do terreno também, que não é barato. E tem uma outra coisa na Baixada, especialmente no Guarujá, vamos dar um exemplo da área do Morrinho, que a gente está lá. Quantos imóveis tem no Morrinho? A prefeita já conversou isso comigo em 2010, que ela está brigando com o governo do Estado até hoje, para conceder as escrituras daqueles imóveis. Do Morrinhos? Do Morrinho. E não consegue. Aqueles imóveis com escritura, você consegue movimentar ele no mercado financeiro e a cidade arrecada o imposto, que é o ITBI. Sim. E aqueles 3%. E ali tudo é na base do papel, com uma assinatura reconhece firma. Então, todo imóvel que é transacionado na área do Morrinho, e muita área aqui em Vicente de Carvalho, a prefeitura, o poder público não vê nada de dinheiro. Porque é feito entre as partes. Desvaloriza um pouco o imóvel, porque o imóvel não tem como financiar pelo banco. Às vezes, imóvel bom de 200 mil você poderia vender por 250, 300. Você venderia muito fácil pelo banco. O banco avalia o imóvel que vale. E, na verdade, todo mundo toma prejuízo com isso. Qual é a solução da questão imobiliária do Morrinhos? Como é que você resolveria aquilo tudo? Olha, a primeira solução eu acho, tem muita área naquela região, eu até acho, não sei se até onde o poder público poderia chegar nisso, vou dar um exemplo, aquela área que fica em frente ao meu escritório ali, 67 mil metros quadrados. Eu acho que a prefeitura, não sei, através do governo do Estado, fazer um loteamento daquilo ali, ou fazer casas e prédios como está feito lá. E para cada 2 terrenos daquele ali, ela faz 16 imóveis. É melhor do que fazer 2 lotes. Essa seria a solução. Mais imóvel para vender. Para aquela categoria de trabalhadores. Que são inscritos nos programas. Fora esse. Não. Esse aqui a prefeitura já tem aqueles planos. Tá. É o trabalhador. Seria para vender, para aquele que trabalha, que tem um salário, que aprova uma renda. Que tem a renda dele, que pode pagar o imóvel, uma renda de R$2.000, de R$2.500. Porque tem pessoas para isso lá no Morrinho. Não tem quem invista nessa categoria. Precisa. Antigamente a construção era feita pelo próprio construtor. Existiam empresas de construção, né? Existiam construtoras que iam no lugar, compravam o terreno, faziam os imóveis, vendia. Por dinheiro comprava em outro lugar, fazia, vendia de novo. Hoje todo mundo espera tudo do governo. Hoje é porque vai ter o PAC, Minha Casa Paulista, porque vai ter o Minha Casa Minha Vida, vai ter não sei o quê. Todo mundo espera hoje do governo e não existe mais aquela iniciativa de você correr atrás de fazer prédio. Existe, mas muito pouco, não dá para abastecer o mercado todo. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho que eu escutei do Armênio Mendes, que você sabe que é o maior empresário desse ramo de classe alta, né? Sim. O entrevistador perguntou para ele por que as empresas dele e as outras empresas da Baixada não faziam imóvel para essa categoria. Tá. Um imóvel de 80, de 100, de 120 mil reais. Ele falou assim, até foi para o Douglas, numa estação de rádio aí que eu não me lembro o nome agora. Seu Douglas, é o seguinte, o mesmo preço que eu pago num saco de cimento para fazer um apartamento de 800 mil é o mesmo preço que eu pago para fazer um apartamento de 80 mil. Então por que eu vou construir de 80 mil se eu não vou ganhar dinheiro? Eu posso fazer de 800. Tá. Se o governo der um incentivo para isso, nós vamos construir. O governo tem que entrar com a parte dele. E o governo, a parte que o governo entra, você sabe que é o Minha Casa Minha Vida. E a gente já viu como é que funciona isso, né? Não, eu não vi ainda. Não viu? Não. Mas se você for procurar Minha Casa Minha Vida na região do Nordeste, eles entregam casa até sem banheiro, Jonas. Não estou brincando, não. Isso já foi passado na televisão. Então fazem lá, botam um monte de fita para cortar com a tesoura, botam o nome do dirigente local, nome do político, e entregam uma casa que a pessoa não tem nem condições de morar. Aí o que ele faz? Ele já bota logo uma plaquinha do vendo e volta para o lugar que ele estava. Meu Deus, muito bem. Conversei aqui com o Manuel dos Anjos, que é do ramo imobiliário, que é corretor de imóveis, que atua ali no Morrinhos, ajuda o pessoal da cooperativa, está sempre ali cuidando de uma locação, cuidando de uma venda do imóvel. E é muito bom ter pessoas como o Manuel que geram renda, que geram habitações, que faz com que o mercado ande. 30 segundos para você falar tchau. Agradecer pela oportunidade, né, Jonas? E eu quero deixar aqui um pedido até para o Poder Público do Guarujá, que inclusive já conversei isso com o secretário de Habitação, e eu faço qualquer trabalho nessa área para a prefeitura voluntário. Não precisa me pagar salário, eu quero ajudar. Meu intuito é ajudar. Eu já paguei aluguel, então a gente sabe o que é pagar aluguel.
Não é fácil. Então, quando a pessoa vai lá pagar um aluguel, ou vai no banco com um boleto pagar um aluguel, a gente sabe que ele está tirando, às vezes, 1 quilo de feijão, um pedacinho de carne que ele tinha que dar para a família. Ele tem que pagar um aluguel. Então, a pessoa... Eu acho que a coisa mais básica de uma família é a casa própria. Se não tiver... Porque com casa própria, o cara pode até ficar desempregado. Ele vende uma banana numa esquina, ele faz um biquinho. Agora, sem casa própria é problema. Entendi. Tem razão, meu amigo Manuel dos Anjos. Só um segundinho. Até mandar um abraço, eu não conheço pessoalmente a Márcia Ruth, você falou dela, que ela está fazendo, através do sindicato, um projeto habitacional. Isso. Os funcionários que são ligados ao sindicato. Isso. É parabenizar esse tipo de iniciativa, que eu acho que é importante para a cidade. Muito importante para a cidade. Vai tirar muita gente de aluguel. Perfeito. Manuel dos Anjos, uma honra muito grande recebê-lo aqui. Espero poder contar com a sua presença mais vezes para falarmos de moradia, que é muito importante. E para com essa briga de separação, de ódio, porque o outro vota não sei o quê, o outro vota não sei o que lá. Gente, isso é bobagem. Vamos acabar com isso e bola para frente, que o Brasil precisa de todos nós. Que Deus te abençoe e te guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz.